Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje discutindo o teórico Walter Benjamin e a temporalidade e o direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje discutindo a temática Walter Benjamin e a temporalidade e o direito. As contribuições do texto hoje são do professor Ricardo Marcelo Fonseca, que vai trazer informações importantíssimas para nós compreendermos um pouco mais sobre essa temática da análise de um historiador relacionado ao direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. É dentro dos processos de transformação e das formas de percepção da própria realidade que Benjamin se propõe a analisar a alteração das formas da narração na modernidade, e de modo específico para o que aqui interessa, as especificidades da narração histórica e da própria história. É neste ponto, é necessário retomar um dos seus textos mais conhecidos, intitulado Teses sobre o conceito de história, ou Teses sobre a filosofia da história. Esse texto riquíssimo e controvertido, revelador de um Benjamin ao mesmo tempo pessimista e revolucionário, espantoso e desesperado, utópico e melancólico, foi escrito entre agosto de 1939 e fevereiro de 1940 e constitui o seu último trabalho, sendo por muitos considerado como seu testamento teórico. Walter Benjamin, em relação também, além de ser um filósofo, trabalhar muito bem com relação à questão de temas sociológicos, é uma das pessoas que traz também diversas análises relacionadas à questão do tempo e à história. A partir dele nós temos aí diversas análises realizadas e compreendidas com relação à história, a característica da história, a sua proporção e o conceito efetivamente que se traduz na leitura da história. Aqui nós temos um ponto importante, um historiador que vai trazer efetivamente uma análise na relação da temporalidade constituída dentro do universo do direito, que em outras palavras é o próprio processo que nós temos do desenvolvimento da sociedade a partir de mudanças que ocorrem e são constituídas historicamente dentro da sua relação de desenvolvimento. E aí nós atribuímos então essa análise histórica também relacionada ao entendimento do processo de desenvolvimento do direito dentro da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Em primeiro lugar, pode-se colocar a necessidade de impetuosa e de se recusar e denunciar uma forma de encarar o passado jurídico, tal como existe em grande parte das introduções históricas, dos manuais jurídicos. Quando o passado do direito é colocado exatamente como uma cena tida como uma única e una, onde geralmente se lê, por exemplo, que o direito do trabalho teria surgido de um processo natural, pacífico e linear, de evolução das relações de trabalho, de modo que a instância jurídica vai como que se acomodando naturalmente entre estas relações. Quase que todos os manuais trabalhistas, para citar outro exemplo, ao descreverem o movimento dos trabalhadores, ignoram o papel do anarco-sindicalismo brasileiro no início do século, sempre apresentando-o como uma fase preliminar do movimento operário, ou mesmo com um movimento de inconsequentes baderneiros, sem se aperceber da importância deste veio ideológico na constituição de direitos dos trabalhadores, que foi praticamente a única inspiração ideológica do operariado no Brasil por quase 3 décadas. É importante nós percebermos que dentro da linha de raciocínio de Walter Benjamin, como historiador, também faz essa análise das contribuições de todo um cenário que vai, em outras palavras, trazer informações que serão absorvidas pelo direito.
Assim, dentro dessa composição histórica, dentro dessa análise, dos processos que ocorrem naturalmente na sociedade, em termos de desenvolvimento, elas também colaboram, elas também contribuem para o processo de desenvolvimento do direito, para as inspirações que efetivamente são trazidas para o direito pensar e repensar a sua composição, através de todo um processo constituído na sociedade. Assim, esses processos, essas análises, essas informações e esses eventos vão, em outras palavras, contribuir para pensar e analisar como o direito efetivamente foi constituído dentro deste cenário. Vamos então ao nosso próximo slide? Ou veja assim então o caso dos manuais de direito comercial, que mais das vezes são feitos de modo a apresentar a história das relações de comércio hoje existentes, como o coroamento de toda uma formação econômica, também harmoniosa e pacífica. Como que, fingindo inexistir nesse campo toda uma realidade conflitiva e violenta entre mercadores, grupos e pessoas, e ignorando que, na verdade, o processo histórico se faz com lutas, avanços e recuo, no bojo de uma enorme complexidade histórica. Nesses casos, a trama histórica é tecida de modo a resultar numa historiografia harmônica, coerente, lógica, concatenada, ignorando a verdade e a complexidade com que os fenômenos vão se apresentando no tempo, num campo onde, na verdade, o único instante de efetiva harmonia está na forma como está a própria historiografia descreve todos estes processos. É importante nós entendermos que, na visão do Walter Benjamin, a valorização que existe dos processos existentes na sociedade são, em outras palavras, reflexo daquilo que vai contribuir para o desenvolvimento do direito. Assim como os conflitos, assim como todos os processos que vão ser vistos como contendas dentro dessa sociedade, vão, em outras palavras, contribuir para a construção de uma relação necessária, que são normas e regras estabelecidas em diversos setores da sociedade. Assim, é importante entender que todo esse processo não se construiu de forma harmoniosa, e sim se construiu através do quê? De uma série de conflitos que naturalmente vai exigir a composição de normas estabelecidas dentro desse cenário. E assim, Walter Benjamin vai, em outras palavras, valorizar essas características e recorrer e entender que elas são efetivamente importantes para a análise da construção e do entendimento, né, do processo histórico do direito que se constitui na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. E isto faz com que o direito atual veja, visto simplesmente, como um resultado natural, lógico, inevitável do processo histórico, quando na verdade toda uma série de outras virtualidades históricas derrotadas ou não, eleitas pela historiografia oficial, estão latentes na nossa realidade. Quer dizer, a história do direito, que veja evidentemente orientada metodologicamente por essa noção de temporalidade, acaba cumprindo a triste tarefa de justificar e legitimar o direito atual. Em segundo lugar, deve-se desconfiar de qualquer explicação histórica do direito que apresente o passado jurídico ocidental como uma tranquila justaposição, ou soma, das tradições do direito romano, do direito canônico e do direito germânico. Esse tipo de interpretação está de braços dados com a linearidade antes referida, ignorando a óbvia complexidade em que o direito hoje vigente acabou por se impor historicamente. É um processo natural a construção histórica crítica quando analisamos o desenvolvimento da sociedade. E a partir dessas relações, precisamos valorizar os próprios processos de conquistas e conflitos que vão existir, porque é a partir deles que nós temos efetivamente o desenvolvimento. As mudanças que ocorrem nessa sociedade a partir da composição
de toda essa relação conflituosa naturalmente existente na sociedade. Então não temos uma construção harmoniosa, tranquila, dentro de toda a relação da história do direito. Temos sim uma construção conflituosa que parte de diversos conflitos sociais para que a partir deles se institua efetivamente normas que se estabelecem na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. A temporalidade benjamiana, portanto, rompe com a perspectiva temporal e historiográfica que compactua com o discurso dos vencedores. Busca uma noção de rememoração radical de um passado, através da implosão da temporalidade tranquila da história oficial, para que as vozes dos vencidos sejam reapropriadas. As consequências para a compreensão do direito não são negligenciáveis, especialmente considerando que para o jurista a história quase sempre cumpriu o papel pouco digno e legitimador e justificador da normatividade presente. A ruptura com a linearidade da historiografia tradicional do direito significa reavivar o próprio discurso crítico sobre a formação da instância jurídica, além de implicar numa importante relativização de dogmas até hoje assentes entre os operadores do direito, tal como a inevitabilidade da lei ou a inevitabilidade de sua forma e seu modo de aplicação. Percebam vocês que através da leitura do Walter Benjamin, ele vai trazer um processo crítico, entendendo que a história do direito não é construída de forma romanceada, de uma forma tranquila, de uma forma em qual as nações vão aceitar, as pessoas vão aceitar as normas. Não é dessa forma. Aí nós temos efetivamente um processo crítico, entendendo que a própria história do direito se constitui, se forma através de diversos conflitos existentes dentro da sociedade, que vai, em outras palavras, moldar esse processo do entendimento do direito sendo aplicado na sociedade. Assim, esses conflitos têm uma importância muito grande e não podem ser negligenciados e deixados de lado dentro de um contexto de uma história dita como oficial. Isso é importante porque a partir da própria criticidade apresentada por Walter Benjamin, nós temos efetivamente essa necessidade de entender que essa história é construída de forma diversificada a partir de todas essas contribuições conflituosas existentes dentro da sociedade, o que nos dá uma relação de um direito um pouco diferente que se faz a partir das linhas tradicionais da historiografia do direito. Espero que tenha contribuído para vocês para observarmos de uma forma um pouco diferenciada a história do direito a partir de um olhar crítico de Walter Benjamin. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.